Voltamos com o esporte, falando agora da Copa João Avelange, que tem um novo líder. Quem é esse novo líder? Milena Ceribelli. É o Fluminense, Márcio. O tricolor carioca venceu a Portuguesa no Maracanã. Chegou aos 21 pontos e assumiu a liderança isolada da competição. Vamos aos gols. Ian cobra falta, o goleiro Moreto solta a bola e Aguinaldo faz 1-0 para o Fluminense. Segundo tempo, Jorge Luiz chuta e Moreto falha de novo. Fluminense 2-0. Vinícius Carioca é derrubado pelo goleiro Murilo, pênalti. Kleber bate e diminui. Final, Fluminense 2, Portuguesa 1. Em Belo Horizonte, América Mineiro e Botafogo. Augusto levanta na área e Wellington Paulo de cabeça faz 1-0 para o América. Rodrigo cruza, Donizete deixa passar e Alexandre Gaúcho empata para o Botafogo, 1-1. Cruzamento da direita e Celso Gomes de cabeça faz América Mineiro 2-1. Celso Gomes de novo aumenta, América 3-1. Augusto cruza e Wellington Paulo marca mais um gol de cabeça para os mineiros, 4-1. Túlio faz o segundo do Botafogo, América 4-2. E Claudinei fecha a goleada, América Mineiro 5, Botafogo 2. Em Caxias do Sul, Juventude e Coritiba, Alexandre abre o placar para o time paranaense. Luiz Fernando chuta e empata para o Juventude, 1-1. Vandique faz o gol da vitória gaúcha, final Juventude 2, Coritiba 1. Em Brasília, Gama e Santa Cruz, debaixo de muita chuva. Robson faz 1-0 para os pernambucanos. Mas Gerson mata no peito e empata. Final, Gama 1, Santa Cruz também 1. E pela Copa Mercosul, Universidade do Chile e Flamengo em Santiago. Edilson de calcanhar faz 1-0 para o rubro-negro. Fabão, meio atrapalhado, faz Flamengo 2-0. Segundo tempo, Edilson recebe o lançamento, se livra do goleiro e aumenta. Flamengo 3-0. Jogada de Edilson e Denilson completa a goleada. Final, Flamengo 4, Universidade do Chile 0. No outro jogo pela Copa Mercosul, São Paulo também goleou 4-0 no Colo-Colo, no Morumbi. O doping continua sendo um dos principais assuntos do esporte em todo o mundo. Nas Olimpíadas de Sydney, o problema vai ser tratado com rigor. Para os atletas flagrados no exame, uma mudança radical na vida e profundas marcas. E poucos conseguem voltar a competir. Alívio. O lateral Atirson, da Seleção Olímpica de Futebol, pode estar na Austrália porque foi absolvido em um processo por doping. Mas dificilmente, nesses casos, o final é feliz. Entre os exemplos, Sanderlei Parrella. Um anabolizante tirou das Olimpíadas o vice-campeão mundial dos 400 metros rasos. Anabolizantes já tiraram a glória de várias nadadoras chinesas. E para evitar novos problemas, a China cancelou ontem a inscrição para Sydney de 40 suspeitos, entre atletas e técnicos. O canadense Ben Johnson será sempre lembrado pelo exame positivo que lhe custou a medalha de ouro nos 100 metros em Seul. A condenação por doping é o início de tempos difíceis para o atleta, mas nem sempre é o fim da linha. Durante a punição, longe das competições, é hora de repensar na vida, refazer planos. Alguns continuam a treinar e às vezes voltam mais fortes ainda. Depois de cair no antidoping pelo uso de cocaína, o cubano Javier Sotomayor não desanimou e conseguiu a redução da pena. Por isso, o campeão olímpico em 92 e recordista mundial do salto em altura vai a Sydney. Quando Sueli Pereira dos Santos foi pega no exame antidoping, era a 6ª melhor lançadora de dardo do mundo. Depois de 2 anos e meio de suspensão, Sueli voltou e conseguiu o índice para participar pela primeira vez das Olimpíadas. Mas final feliz garantido mesmo, só com antidoping negativo, com o corpo livre de substâncias que criariam super-homens, mas que acabam destruindo heróis. Bom, e aqui no estúdio do Bom Dia com a gente, o Dr. Cláudio Gil Araújo, especializado em medicina do exercício e do esporte, que vai falar tudo pra gente sobre doping, não é, doutor? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Como é que vão ser os exames em Sydney? A rotina de exame é o seguinte, específica por modalidade. O médico da delegação declara se alguém tomou alguma coisa que está competindo naquele evento. E aí, os medalhistas, normalmente, são selecionados para esse controle antidoping e alguns indivíduos por acaso. Depende da modalidade. O médico do Comitê Olímpico que assiste o evento pode determinar também que alguns atletas, à escolha dele, sejam avaliados e testados no procedimento. E, doutor Cláudio, qual é a dificuldade de se detectar um doping num atleta de Olimpíada? Os remédios que eles tomam, os medicamentos que eles tomam,
estão evoluindo demais? Os remédios evoluem, as maneiras de, entre aspas, limpar esse atleta do exame também melhoram, porque alguns, por exemplo, se eu quero aumentar a massa muscular, isso é feito no treinamento. Então ele tomou alguns meses atrás. Então o Comitê Olímpico Internacional e as confederações instituíram o que eles chamam de doping fora da competição. Então os atletas, melhores atletas de cada modalidade, podem a cada momento serem detectados, inclusive fora dos Jogos Olímpicos. Mas o grande critério é o que acontece nos Jogos. E aí se dosa na urina. E aí a gente está atrás de metabólitos daquela substância, que às vezes já não se encontram lá. Então a maioria dos países instituiu o seu próprio exame antidoping antes de ir para o evento. A China, por exemplo, testou alguns atletas e tirou-os da delegação ontem. Foram 40? Um número grande, né? As razões são as mais variadas. Mas, na realidade, o que a gente sabe é que provavelmente não passaram pelo controle de qualidade, ou seja, teriam chance de serem detectados no evento. A Leilane tem uma pergunta também. Por gentileza, qual é a relação que existe entre essas substâncias que os atletas de alto nível usam e o que a gente vê aqui nas academias, jovens e às vezes até adolescentes usando? Na realidade, o processo é muito próximo, porque o atleta é sempre um ídolo. Então, o adolescente que vai na academia diz assim, poxa, eu quero ficar forte como fulano, quero ter esse desempenho. E às vezes procura um meio ilícito, um meio clinicamente perigoso, de usar medicações que podem, em princípio, parecer que estão dando um bom resultado, mas a sua saúde a médio e longo prazo fica comprometida. E aí é muito mais grave porque não tem antidoping nesses casos. Não vai ter antidoping, às vezes o pai também não presta atenção a esse detalhe. Meu filho está usando um suplemento, só se pode usar qualquer coisa para melhorar seu desempenho sob orientação médica cuidadosa. Qualquer suplemento, não ouça o colega da esquina, não ouça o amiguinho, não ouça qualquer pessoa. Só faça com uso de médico do ramo. Doutor Cláudio, e o que atualmente está sendo feito para burlar esses exames? Os atletas e os técnicos estão fazendo? Eles procuram usar substâncias que saem rápida, que não podem ser detectadas. Por exemplo, um exemplo clássico é o hormônio do crescimento, que nós mesmos já produzimos, eu tomo uma injeção daquilo, 24 horas depois é indetectável essa presença dessa substância. E usam também o que a gente chama de medicações máscara, que diluem o sangue ou que diluem a urina para dificultar que no exame aquilo seja encontrado. E isso quando se usa medicamento, né? Porque conta aquele caso que o senhor estava contando para a gente antes de começar a nossa entrevista. Todo mundo pensa em doping como medicação, mas doping é o sentido da fraude, né? Então a criatividade humana é muito grande, a mente é fértil. Então atletas de natação de países do leste europeu, no passado, usavam injeção de ar por via retal para melhorar a flutuação e, portanto, a sua técnica de nado. E isso é impossível detectar no exame? Isso é impossível detectar, né? Quer dizer, a fraude existe, mas não é detectável. Ok, doutor Cláudio Araújo, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Bom Dia Brasil. Foi um prazer. Obrigada, doutor. Voltamos a falar, então, ao vivo sobre o futebol das Olimpíadas da Austrália. Renato Ribeiro. O jogo ainda está a 12 minutos do final aqui em Gold Coast e o placar continua o mesmo, em ritmo de treino, Brasil 3-0. O técnico Vanderlei Luxemburgo já aproveitou para fazer algumas modificações. Já entraram o goleiro Fábio Costa, o zagueiro André Luiz, no meio de campo Mozart e Alex e Ronaldinho Gaúcho, que estavam sendo poupados, também já estão em campo. E hoje você está vendo aí os jogadores nesse jogo, agora à noite aqui na Austrália, e de manhã eles viajaram 80 quilômetros até a cidade de Brisbane para fazer o credenciamento oficial das Olimpíadas. Você reconhece quem está nessa foto? Um Alex mais jovem e bem mais cabeludo. Conhece o Ronaldo Moreira? Ou seria melhor, gaúcho? No credenciamento da seleção, brincadeiras e uma competição entre os jogadores. Olhando as fotos, quem é o mais feio? Não posso falar, senão vou esquecer de alguém, o cara vai se sentir injustiçado, né? Tem uns 3, 4 aí que estão concorrendo ao prêmio. As câmeras estão filmando normalmente os passaportes e as fotos nos computadores. Mas quando chega a vez do técnico Vanderlei Luxemburgo, ele pede que a imprensa se afaste. No more, please. Come on, back we go. Come on. Thank you. Do credenciamento, todos para o estádio de Gaba, onde vai acontecer a primeira fase do Grupo do Brasil nas Olimpíadas. Foram apenas 15 minutos em campo. O suficiente para dar um gostinho de quero mais. Por enquanto, a única recordação é uma foto. Gols? Só no dia 14.
Amanhã de manhã, hoje à noite aí no Brasil, a seleção viaja para Sydney. Vai fazer um amistoso lá no domingo e vai ficar hospedada na Vila Olímpica. O objetivo da comissão técnica é fazer com que os jogadores encontrem outros atletas de outros esportes e entrarem no espírito olímpico. A gente volta ao vivo aqui de Gold Coast assim que o jogo treino terminar, dando para você o resultado. Milena. Ok, Renato. E a última notícia sobre as Olimpíadas. O tenista André Agassi está fora dos Jogos. O americano, um dos melhores do mundo, alegou problemas pessoais para não participar da competição. A mãe e a irmã dele estão com câncer de mama. Problema em dose dupla, hein? É muito triste para ele. Agora, falando em problema, parece que o nosso com o Guga pode ser resolvido ainda hoje, né? Amém. Pois é, gostaria do Agassi torcer que o Guga realmente participe das Olimpíadas para brilhantar o torneio. Mais chance de medalha. Sem dúvida nenhuma. E com essa notícia nós terminamos o Bom Dia Brasil de hoje. Nesta edição, você viu que ainda há esperanças para Guga participar das Olimpíadas. O patrocinador do Comitê Olímpico Brasileiro abriu mão do uso do uniforme oficial. Agora só depende de Gustavo Kirten decidir se joga ou não. E a especulação tomou conta do mercado internacional de petróleo. O preço do barril disparou nas últimas horas. Na Bolsa de Nova York, ele estava sendo cotado agora há pouco acima de $35. Nós voltamos amanhã às 7h15. Para você, um bom dia. Aproveite bem o feriado. A gente se vê amanhã.